Olá, na videoaula de hoje você irá aprender sobre o serviço de banco de dados Cloud Firestore do Firebase. E diferente de outras etapas anteriores, em que eu primeiro mostrei a teoria e depois a prática com um projeto de caso de uso, dessa vez você irá aprender então a teoria junto com a prática de um caso de uso. Isso porque lá no Firebase será necessário criar um projeto, então é muito mais eficiente ensinar essa teoria junto com a prática para você então ir fixando esses conceitos. Mas antes eu vou te falar um pouquinho desse banco de dados do Cloud Firestore. Se você já trabalhou com banco de dados, muito provavelmente você já ouviu falar do SQL, que é um banco de dados estruturado. Agora, o Cloud Firestore, ele trabalha com o banco de dados no SQL. Essa é uma nova orientação, uma nova forma de banco de dados em que geralmente é trabalhado com a web. Ela é bem interessante de se trabalhar. E esse banco de dados do Cloud Firestore, ele é orientado a documento. Se você já trabalhou, por exemplo, com JSON, ou se você lembra também dos objetos que nós temos ali no TypeScript ou JavaScript, ele é bem semelhante. Então, deixa eu mostrar aqui para você, isso aqui é um documento. Se você reparar, nós temos aqui, então, um documento em que a identificação dele é a Loveless, e aí nós temos, então, aqui uma chave, first, e um valor, ADA, uma chave, last, e um valor, Loveless, uma chave born e um valor 1815. Então, se você reparar, é semelhante a um JSON ou um objeto que nós já trabalhávamos com TypeScript ou JavaScript. Então, este é um documento. As informações do banco de dados do Cloud Firestore são salvas dessa forma, em formatos de documento que tem, então, chaves e valores, que tem, então, uma identificação. Se nós não colocarmos uma identificação, ele vai gerar, então, essa identificação para nós. Também é possível que o mesmo documento ele tenha aqui ó, alinhamentos de objetos. Então, eu poderia pegar então aqui esse first e o last, que na verdade compõe o nome de uma pessoa, né? E eu coloco então dentro de uma chave chamada de name. Eu posso fazer esse alinhamento aqui de objetos dentro de um mesmo documento. Outra coisa também que, por exemplo, eu posso ter várias pessoas, né, com essas identificações aqui, com esses campos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a Ada, eu posso ter o João, eu posso ter a Maria, e não necessariamente todos eles têm que ter os mesmos campos. Por exemplo, eu posso fazer com que a Ada tenha esses campos, mas posso fazer com que o João não tenha aqui o ano de nascimento. Então, é possível que tenha, eu posso colocar algumas chaves e outras eu posso não colocar também. E aqui os documentos eles podem ser então agrupados em uma coleção. Então aqui eu tenho uma coleção de usuários em que eu tenho aqui a informação dessa Ada Lovelace e aqui eu tenho a informação então as outras um outro documento para o Alan Turing, tá? E o que eu falei, eu poderia que o Alan Turing não tivesse essa informação aqui, por exemplo, do nascimento. É possível, então, trabalhar dessa forma. Se você já trabalhou, que com certeza, se você já fez as outras videoaulas, se você já trabalhou com JSON, já trabalhou com objetos, se você entendeu tranquilo como é que funciona, você vai trabalhar também tranquilamente com o banco de dados Cloud Firestore do Firebase. Na videoaula passada, foi mostrado como criar um projeto no Firebase. Eu criei um projeto com o nome de Task 2, porque eu já tinha um projeto denominado Task, e agora nós precisamos fazer a integração desse projeto com o Firebase, do aplicativo com o Firebase. E aí, é necessário já instalar alguns plugins. Então, dois plugins precisam ser instalados, o plugin do Firebase e o plugin do Angular Fire. São plugins oficiais que eles, então, permitem a integração com o Firebase e a utilização do Cloudflare, só de autenticação e de outros serviços. Então, o comando é o npm install firebase espaço @angular/fire espaço -save. Então, nós estamos instalando aqui dois plugins, o plugin do Firebase e o plugin oficial do Angular para integração com o Firebase. É só dar um Enter. Enquanto isso, enquanto está aqui ocorrendo a instalação desses plugins, vamos vir aqui no projeto, porque também nós precisamos fazer algumas configurações. Então, perceba que aqui na página inicial do projeto, existe a possibilidade de adicionar aplicativos. Eu posso integrar esse projeto com aplicativo iOS, com aplicativo Android, com algum aplicativo da web, com Unity. No nosso caso, como nós estamos utilizando o Ionic, nós vamos fazer a integração com um aplicativo da web. Então, clique aqui nesse símbolozinho para nós fazermos a integração com o aplicativo da web. Você pode definir aqui o nome de um aplicativo, porque é possível integrar mais de um aplicativo do mesmo tipo ao projeto.
No nosso caso, como nós vamos integrar com apenas um aplicativo, coloque permaneça com o nome, por exemplo, de task. Não precisamos configurar agora o Firebase Hosting, é só clicar em registrar app. E aí ele irá retornar para nós algumas configurações que nós precisamos então copiar e colocar no nosso aplicativo. Dentre esse retorno, nós precisamos apenas copiar essa variável aqui que ele retorna, Firebase config, que contém aqui as chaves, alguns domínios, enfim, as credenciais de acesso ao Firebase para esse projeto. Então, copie. Observe que eu vou excluir essa chave futuramente, né? Mas essa chave ela é muito importante, ela precisa ser guardada em segredo, essa chave. Então, copie essa chave. E aqui, então, enquanto já instalou, então, o plugin, o que nós vamos fazer, então? Aqui dentro de src app, vamos criar um novo arquivo, new file. Vamos chamá-lo de credential.ts. E aqui, então, colhe o conteúdo do arquivo, o conteúdo de credencial que nós copiamos lá do Firebase, mas aqui nós vamos, então, exportar esse arquivo e, em vez de ser uma var, né, por exemplo, não é uma variável, será uma constante. Então, criamos um arquivo que contém aqui as credenciais, então, de acesso ao Firebase. Agora, nós precisamos, então, utilizar esse arquivo, essas credenciais, dentro do arquivo app módulos.ts. Aqui dentro de imports, nós, então, vamos importar esses plugins. Importando os plugins, então, é o plugin Angular Fire Modeler. Só dá um Enter que ele já apresenta, então, ele já importa automático lá em cima. Ele importou aqui, ó, ali em cima, o Angular Fire Modeler, ok? Angular Fire Modeler, ponto. Initialize app, nós vamos inicializar, então, o aplicativo com um arquivo de configurações aqui dentro, que vai ser o Firebase config. Pode dar um Enter também, perceba aqui, Firebase config, ele importou do arquivo de credencial. Se ele não importar automaticamente, é só você, então, pegar essas duas linhas e colocar no seu projeto, essas duas linhas de import. Então, aqui, olha, perceba aqui, o que eu fiz aqui é para ser utilizado para qualquer serviço que você utilizar do Firebase, você precisa, então, fazer essa integração. Porque nós fizemos, então, inicializamos o aplicativo com as configurações de credenciais do Firebase. Agora, especificamente, como nós vamos trabalhar com o Cloud Firestore, que é o banco de dados do Firebase, nós vamos importar um plugin a mais. Esse plugin é o Angular Firestore Modeler. Pode dar um Enter também. Ele importou o Angular Fire Modeler, ele já tinha importado, né? E agora o Angular Firestore Modeler, porque agora, então, esse é o plugin específico que nós estamos fazendo o import para trabalhar com o banco de dados Firestore, tá? Então, novamente, esse import que nós fizemos aqui do Angular Fire Modeler, inicializando as credenciais do aplicativo, as credenciais do Firebase, precisa ser feito para qualquer projeto que for integrado com o Firebase, incluindo a autenticação que nós vamos fazer mais para frente. Agora, esse import que está sendo feito aqui do Angular Firestore Modeler, ele só precisa ser feito porque nesse caso nós vamos trabalhar com o banco de dados. E agora é salvar esse arquivo. E aí, quando você executa o aplicativo com o comando ionic, que serve para a gente executar no servidor local, este é o nosso aplicativo funcional. Ele salva, né, exclui, atualiza, adiciona tarefas e salva no storage local. Com relação ao storage local, nós vamos remover essa integração, vamos deixar apenas com o Firebase, ok? É possível também utilizar os dois, mas nós não vamos cobrir isso nessas videoaulas devido ao tempo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é cobrir a adição, então, de novas tarefas, integração com o Firebase. Para isso, então, nós vamos trabalhar com aquele mesmo serviço que nós tínhamos criado, que é o taskservice.ts. Algumas funções aqui nós vamos utilizar, outras nós vamos alterar ou excluir. Lembrando que aqui na console do Firebase em Cloud Firestore, nós vamos criar já um banco de dados, tá? E aí, então, inicia ele em modo de teste, porque nesse modo de produção, os dados, eles têm algumas restrições com relação à gravação, leitura. Então, nós vamos iniciar no modo de teste, que nós vamos abrir o banco de dados para leitura e gravação para qualquer pessoa, então, que tem aquelas credenciais. É claro que não são todos que têm as credenciais ao nosso aplicativo, mas ainda assim não é recomendável. Mas nós vamos iniciar nesse modo de teste.
clique em avançar e ele vai perguntar aonde você deseja salvar os dados. E aí, você pode deixar o padrão, mas eu vou deixar então para que os dados sejam salvos aqui na América do Sul. Depois que nós fizermos essa alteração com relação ao local onde os dados serão salvos, essa é uma alteração que ela não tem como ser revertida, a não ser que você crie uma nova coleção, um novo banco de dados. E ative então. Prontinho, o banco de dados ele foi criado. Eu poderia clicar aqui e iniciar uma nova coleção. Mas, se nós criarmos essa nova coleção, nós teremos que também adicionar esse primeiro documento. Nós não precisamos fazer por aqui, nós podemos criar e acessar essa coleção pelo aplicativo, mas inicialmente nós precisamos, no Firebase, na console do Firebase, criar então o banco de dados. E agora, então, aqui em Task Service, nós já vamos criar, na verdade, definir o nome dessa coleção que nós vamos acessar. Ela será, então, a gente vai referenciá-la por essa variável. Ela será, então, privada, collection, name, é do tipo string, e o nome da nossa coleção será chamada de task. Então, é só para a gente acessar de forma mais rápida esse nome da coleção. A utilização, então, dessa variável, ela é opcional. Então, nós vamos utilizar essa função que nós já tínhamos criado, a ddtask, mas agora nós vamos, então, fazer algumas alterações nesse método, nessa função. E antes de nós alterarmos essa função, nós vamos alterar aqui a nossa interface. Porque, olha só, nós definimos que o valor que nós vamos definir para a tarefa realmente é obrigatório, mas também nós podemos colocar a data como, na verdade, a gente vai alterar. A data ela é opcional, porque às vezes a gente cria tarefa e, na verdade, nós não definimos se ela foi, definimos a data, especificamos a data. Agora, sim, esse done, que ele vai especificar se a tarefa foi concluída ou não, ele sim vai ser opcional, por isso que nós vamos tirar essa interrogação, porque se a tarefa, ela sempre, mesmo quando a gente cria a tarefa, ela não foi concluída, mas nós já definimos ela como false, que quer dizer que ela não foi concluída. Então, nós vamos alterar isso na nossa interface. Voltando aqui, então, no ADD-Task, nós vamos, então, fazer algumas alterações, porque senão ele dá um problema na adição dessa tarefa lá no banco de dados do Firebase. Isso eu estou passando para vocês já mastigadinho, mas quando vocês forem desenvolver, isso vai dar um trabalho até para você descobrir onde estava o erro e acertar, ok? Então, nós vamos aqui, a primeira coisa, alterar, então, algumas configurações que nós fazemos aqui dentro do ADD-Task. Então, a gente vai criar aqui uma tarefa, só é uma tarefa temporária, né, chamada de task. Nós vamos fazer, então, um teste. É porque a gente já tem o task, depois a gente tira aqui embaixo. Vamos checar primeiro se a data é diferente de null, então que é diferente de vazio, né? Então, isso quer dizer que se o usuário setou alguma data quando ele criou a tarefa, nós vamos, então, fazer o seguinte. Fazer essa substituição aqui, ó. Substituir, né? Lembra que a gente substituía porque ele dava um problema na hora da criação. Então, date vai receber esse valor. E agora o task, nós criaremos, então, uma tarefa que ela, sim, ela vai receber o valor, ela vai ser setada com a data, e ela também será setada como false, porque ela está acabando de ser criada. Agora, se a gente não setar, então, ali a data, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar essa tarefa, vou copiar aqui. Criamos, então, essa tarefa, mas ela não vai ter nenhuma data. E aqui apaga, lembra que quando eu falei um pouquinho sobre o banco de dados, o Firestore, ele é possível a gente, dentro de uma mesma coleção, nós termos dados diferentes, então dados com quantidades de valores diferentes. Então, aqui, se a data foi setada, nós vamos, então, definir o valor, a data e o done. Senão, nós vamos definir o valor e apenas o done, ok? Então, assim, nós vamos manter o padrão. E antes da gente setar no store, a gente pode deixar, então, setando o store, a gente só não vai, então, fazer a leitura do storage. Vamos criar, então, uma outra função especificamente para adicionar essa tarefa lá no Firebase. Eu vou colocar aqui no final, depois dessa última função, e essa será uma função pública, vou dar o nome dela de add to Firestore, e ela vai receber como entrada um registro, um record, que ele é do tipo task. Essa função ela retornará um valor. Nós precisamos, antes disso, inserir, nós não inserimos aqui, nós não injetamos como dependência aqui, ó, no método construtor private, vou chamar essa variável de Firestore, e ela será do tipo Angular
Firestore Module, ok? Já foi importado lá em cima, então injetamos como dependência o Firestore, que é do tipo do Firestore Module, é especificamente para trabalhar com o Firestore. E agora sim, lá nessa função de add to Firestore, nós vamos então adicionar this.firestore. Ela tem uma função collection. Olha, ele não reconheceu collection porque na verdade eu importei lá em cima errado. Não é o Angular Firestore Module, é Angular Firestore apenas, tá? Para você ver que erros acontecem na vida real. Vou excluir aqui só para ele e eu vou tentar importar novamente. Então, eu geralmente faço que eu excluo a última letra, coloco de novo, ele apresenta então a opção de import. Agora sim, importamos o módulo correto. E agora sim, ele vai aparecer então a opção de collection. Posso até voltar aqui, dar um ponto. E agora sim, eu tenho o collection que ele apresenta para nós. E nós vamos utilizar aqui dentro a definição que nós colocamos. Em vez de nós ficarmos agora colocando que a coleção que nós vamos acessar, ela se chama de task, nós vamos acessar aquela variável que nós criamos, que é o this.collectionName. Então, aqui nós estamos, através do plugin do Firestore, acessando essa coleção que, se ela não existe, ela será criada. No nosso caso, na primeira vez ela será criada. E aí, então, aqui, ponto add, e vamos passar aqui o record. Então, especificamente, é isso daqui que nós precisamos para adicionar um dado no Firestore. Aqui em cima, nós estamos fazendo o tratamento dentro de add task, justamente porque a gente quer que salve da forma que nós definimos. Então, agora nós vamos adicionar antes da gente adicionar ao vetor e antes da gente de adicionar ao storage, nós vamos acessar, então, o this.add to Firestore e vamos passar aqui a tarefa. Salva. E agora sim, nós vamos fazer um teste de utilização para a gente ver. Olha, perceba que a nossa coleção, ela ainda não tem nada. Vamos fazer, então, aqui um teste. Eu vou criar uma nova tarefa chamada de task 1, sem data. Salvo, e vamos ver aqui, vou atualizar aqui para ver se já veio na coleção. Foi adicionado, então, aqui, olha, um novo documento a esta coleção, em que o valor é task 1, e então esse flag, né, de se foi concluído ou não, está como falso. Vou adicionar aqui uma nova tarefa, task 2, com uma data, e vamos ver, então, se foi adicionado. Perceba que no Cloud Firestore ele foi adicionado. Não tem problema, por algum motivo ele não apareceu aqui no nosso Ionic, porque, na verdade, nós estamos fazendo alteração, porque antes nós salvávamos, então, a array também no storage. Agora nós estamos fazendo essa alteração. Então, a primeira parte nós já vimos que quando a gente clica em adicionar, nós conseguimos, então, adicionar documentos, a gente adiciona novos documentos aqui com esses valores que nós definimos, que eles podem ter aqui campos diferentes, então. Então, o nosso método de adição de tarefas ao storage, então, está concluído.